Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live de hoje. Hoje é o sexto episódio do programa Viver da Psicologia Clínica, que é um programa que te ajuda a acelerar o seu faturamento de 10 mil por mês com a psicologia clínica. E hoje é a quarta live de 10 para a semana de aquecimento da semana Psi 10K. E hoje você vai aprender como lidar com as desistências do seu paciente aí no consultório. Se você ainda não segue a gente, aproveita para seguir agora, para você não perder nenhum episódio. Eu sou Josane, psicóloga. Boa noite, né? O meu nome é Guilherme, eu também sou psicólogo clínico, e o tema hoje é como lidar com a desistência dos nossos pacientes. Por que os pacientes desistem, né, da terapia? De repente, mal começam, né, com poucas sessões já estão deixando a gente ali a ver navios, né? Gente, os seus pacientes, né, os nossos pacientes, geralmente eles deixam a gente por um monte de motivos, mas você pode estar, de repente, acelerando que essa desistência aumente mais ainda, né? De repente, por problemas de comportamento que você, às vezes, nem percebe. E é muito importante a gente saber detectar os motivos para acabar com isso, né? Para não ter mais tanta desistência, que algumas vezes é até natural, dependendo desse motivo. E nós vamos falar sobre os motivos, né? Bom, existem vários, né? Como o Guilherme comentou. E o primeiro deles é o financeiro. Esse é campeão dos motivos em que o paciente desiste da terapia. E na grande maioria, as pessoas, quando se veem apertadas no dia a dia, elas tiram o que é supérfluo, né? E a terapia se enquadra em um desses critérios de ser uma situação supérflua. E a primeira coisa a ser cortada da lista de gastos, né? Eu li uma pesquisa realizada aqui no Brasil que 6% da população deseja fazer terapia ou necessita fazer terapia, mas apenas 2% faz. E isso acontece por muitos motivos, mas o principal é a falta de dinheiro. E por quê? A saúde mental não é tão valorizada, não é vista como prioridade. Né? E quando a pessoa quer, ela dá um jeito, isso é fato, mas infelizmente a psicoterapia não é vista como prioridade, né, como saúde mental. E as pessoas, a população, não está ciente dos benefícios, não conhece muito bem como a terapia pode ajudar a curto, médio e longo prazo, e muitas vezes até gerar uma economia futura em medicamentos, né? Porque a pessoa vai buscar qualidade de vida e com certeza vai reduzir esses custos, mas infelizmente eles não têm, ainda não conseguem enxergar a psicoterapia como algo benéfico e vantajoso financeiramente para o futuro. O segundo motivo, deixa eu passar o slide aqui. O segundo motivo é a falta de informação. Né? Eu já vivenciei isso demais no consultório, nesses 19 anos de formada. Quantas vezes o paciente chega e ele fala assim: quanto tempo vai durar a terapia? Quantas vezes eu tenho que vir aqui? São muito tempo, muitos meses, muitas sessões, né? Ou só uma consulta resolve? A pessoa vem com uma ideia de que vai ser resolvido de imediato. Né? E muitos não sabem como é a psicoterapia, como é o nosso trabalho, como a gente vai ajudar a ter mais qualidade de vida, e que isso pode demorar um tempo, que vai depender do processo. E quando esse processo ele não sabe quanto tempo, acha que está demorando demais, acaba desistindo, porque ele não vê o resultado. E é nosso dever passar para o paciente todas essas informações, que não tem um tempo determinado, que vai depender do processo de cada pessoa, como ele vai lidar com isso, como ele consegue, né, como ele vai pôr em prática. Então, depende de um monte de fatores. E é nosso dever explicar e conscientizar esse paciente que chega no nosso consultório. Isso. E um outro motivo, né, o terceiro motivo, é aquele paciente que ele não quer mudança. Ah, Guilherme, mas como assim? Né? Você pode estar me perguntando, mas como assim? Não quer mudança e vai para a terapia? Isso já deve ter acontecido contigo. Aquele famoso paciente que está sendo praticamente forçado, sei lá, por alguém, né? A esposa fala, se você não for, vai ter separação, não estou te aguentando, tem que ter uma mudança. Ou então aquele menino está dando problema na escola
e a professora fala que para ele dar continuidade na escola, ele precisa fazer terapia, porque senão a escola não vai aceitar. É aquele paciente que é forçado, ele não vai por livre, espontânea vontade. E esse tipo de paciente, a possibilidade dele desistir da terapia é muito grande. E pacientes assim é muito importante, vou dar uma dica aqui, você falar da importância, né? Que para uma terapia funcionar, bate bola, né? Ou seja, você tem que ter a participação dele, a empolgação dele pela terapia, porque senão não vai para frente, senão não vai ter mudança. E se ele está ali, infelizmente, um pouco contra a vontade dele, mas ele tem que fazer uma força e tentar mudar para o bem de todos, da escola, da esposa e etc. Né? O quarto motivo é falta de vínculo com o profissional. Gente, tem várias coisas que atrapalham o vínculo do paciente com você aí. Uma delas é uma das coisas que a gente mais ouve no nosso consultório. O problema de empatia. Como assim? É aquele paciente que não sente que você, né, está entendendo o problema dele, está solidário ao problema dele. Um exemplo simplesinho, pequenininho, mas que deixa bem claro o que eu estou falando, é aquele famoso paciente que chega lá e começa a chorar, ou a ficar chateado porque o cachorrinho dele morreu, né? E está triste. E aí o psicólogo fala assim, é muito chato. E aí, de repente, muda de assunto e começa a falar de outro assunto. Esse psicólogo começa a falar de outro assunto, não dando importância a esse problema que ele está trazendo, essa dor. Isso é falta de empatia com a problemática do paciente, falta de empatia com o paciente. Então, falta de empatia, ó, o paciente corre mesmo no consultório da gente. Uma outra coisa é a falta de confiança. Quando o psicólogo não consegue pontuar, intervir de forma segura, falar de forma segura alguma coisa para esse paciente começa a não ter tanta confiança no taco, no trabalho desse psicólogo. É outra coisa que faz o paciente fugir da terapia. Uma outra coisa é diferença de personalidade. Como assim diferença de personalidade? Às vezes você é um psi que é muito comunicativo, muito falante, e de repente aparece uma pessoa mais tímida. Ou ao contrário, você é muito tímido e aparece um paciente mais comunicativo. Essa falta de personalidade. E outras coisas, né, que separam uma personalidade X de uma personalidade Y. Isso também acaba afastando, fazendo com que esse paciente abandone a terapia. Uma outra coisa que atrapalha é problemas de transferência e contratransferência. Sou da TCC, é um termo mais psicanalítico, mas vamos lá. O que seria isso? Sabe, você já deve ter pensado mais ou menos assim, gente, eu não aguento aquele meu paciente, como ele é chato, que cara arrogante, né? Ou qualquer outra coisa. Você começa a ter um sentimento diferente daquele que você realmente tem que ter, de querer ajudar esse paciente. E vice-versa, esse paciente com você. Não só o sentimento de raiva, mas o sentimento, às vezes, até de amor, né? Confunde sentimentos assim. Então, isso também faz com que a terapia cesse, acabe, termine. Uma outra coisa é a incompatibilidade de abordagem terapêutica. Como assim? Até aconteceu um exemplo comigo ontem, né? O paciente indo super bem, teve várias melhoras, e ele chegou para mim na primeira sessão do ano, né? Voltou e falou assim, Guilherme, eu vim aqui só para despedir de você. Eu levei até um choque, né? Ele falou assim, mas por que? Aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, não, ele tem um psicólogo na família, e conversando com esse parente, o parente falou da psicanálise. Como eu sou da TCC, ele falou assim, Guilherme, eu acho que seria interessante eu experimentar a psicanálise. Você conhece algum psicanalista para me indicar? Ou seja, né, ele conseguiu passar que ali não, de repente a terapia comportamental cognitiva não seria mais tão interessante naquele momento. E também há uma desistência. Então, é importante você ficar a par dos motivos da desistência desse paciente. Bom, e o quinto motivo é a falta de resultados na terapia. Desmotiva o paciente, né, nesse sentido. O paciente vem com uma expectativa e aí, muitas vezes, ele nem sabe como funciona a terapia e o terapeuta não explica, e aí ele não tem uma boa orientação desse processo de como vai ser e muitos desistem, porque ele não vai
ver resultados, o profissional não dá um feedback ali da evolução do caso dele, e aí ele fica perdido. Ah, mas será que eu estou melhorando? Será que é assim mesmo a terapia? Será que é assim que funciona? Por isso é tão importante a gente dar um feedback da evolução do processo terapêutico no final de cada sessão, para que ele tenha consciência de como funciona, de como foi o processo, de como ele evoluiu, ou se não evoluiu, se estagnou, ou se fugiu do assunto. Então, essas pontuações são muito importantes para o paciente acreditar no processo e perceber que tem evolução ou não, ou em que ele precisa melhorar também, né? Ele precisa, às vezes, aprofundar e foge. Então, é muito importante esse feedback. O sexto ponto que o paciente desiste da terapia é a falta de compromisso do paciente. Né? Nem toda desistência é nossa culpa profissional, né? Tem o outro lado também. Aqui a gente está focando nas falhas do profissional, porque o nosso intuito é você cada vez mais ser um melhor profissional. Por isso a gente fala mais da nossa situação. Mas pode surgir que o paciente também não consiga lidar com esse processo, porque ele foi, como o Guilherme disse, né? Ele foi trazido, ele foi induzido, empurrado a fazer terapia e ele não queria, né? Às vezes a escola pediu, ou o médico que encaminhou, ou o problema, aquela pessoa é o problema da família, vamos levar essa pessoa para terapia. E aí, se ele vier nessas condições, ele não vai ter compromisso com a terapia, ele não vai querer continuar o processo e aí muitos desistem no meio do caminho. Mas, às vezes, pela necessidade, o terapeuta até tenta conscientizar da importância, né, de como ele vai melhorar, como vai melhorar a qualidade de vida, mas se ele não tiver motivação, não vai adiantar, porque não partiu dele, então não tem esse interesse em mudanças. Isso. E por que que é importante, né, Josane, a gente saber o motivo? Nós falamos aqui alguns motivos, tem outros motivos, né? Falamos os principais, os principais, né? Os que mais acontecem realmente no consultório. Acredito que você deve ter lembrado aí, nossa, isso acontece comigo, né? Então, assim, por que que é importante a gente saber dos motivos que o nosso paciente está abandonando a terapia? Antes de ter a famosa alta, né? É para você não errar mais, para você poder mudar aquilo que precisa ser mudado. Nós falamos na live de ontem, né, sobre a importância de você pedir um feedback, né, do seu paciente. Por exemplo, eu pedi um feedback desse meu paciente que aconteceu ontem, né, que pediu para mudar da TCC para a psicanálise. Eu pedi, mas aconteceu mais alguma coisa? É só realmente querendo mudar de áreas, né? Ele falou assim, não, Guilherme, é assim, eu realmente tive algumas melhoras. Aí vai, né? Então, assim, é importante um feedback para você saber aonde que você tem que mexer ali as pedras do xadrez para você continuar ganhando o jogo, para você continuar sendo um psicólogo que pode vir a continuar fazendo o bem para o próximo, né? E faturando os 10 mil reais, que também é importante, né? Então, gente, nós vamos falar agora, falando já desse feedback, nós vamos falar agora sobre como esses feedbacks podem te ajudar a acabar, né? Para parar de perder esses pacientes. Como é que você pode fazer para parar de perder esses pacientes? Então, vamos lá e vamos ver que as pessoas, os psicólogos, quando conseguem ter um feedback do paciente, você fica a par dos problemas, somente porque vem através dos olhos do seu paciente. E ele é que sabe, né? Ele que sente o que está acontecendo, se está funcionando ou não. E para ter esse feedback construtivo, né, que o Guilherme está falando aqui, de ter esse feedback do paciente, é muito importante você identificar esse motivo, né, através do feedback. Você já perguntou para o seu paciente por que ele encerrou a terapia? Ele vem numa última sessão de encerramento para você identificar isso, né? Qual o motivo que ele encerrou? Se ele não falou, eu tenho certeza que você tem uma ideia. Às vezes, numa intervenção que você viu que, nossa, eu não deveria ter falado, ou foi um paciente que foi cobrado de uma forma desajeitada ali pela secretária e ele deu uma má resposta, ou porque ele não concorda com alguma coisa e você pontuou e ele não gostou. Então, você sente, você sabe mais ou menos o que é o contexto daquele paciente. Mas o feedback dele é muito valioso para você
aprender o que você está errando e melhorar, em quais áreas você precisa aprofundar mais, o que você precisa melhorar. E esse feedback é muito valioso para a sua carreira. Então, vale a pena você fazer essa análise aí, ver como você vai pedir esse feedback para o seu paciente. E o feedback realmente é interessante, né? Como eu falei, a gente não está dentro dos olhos do paciente, a gente tem uma noção do que acontece. Então, assim, uma outra coisa da importância de você pedir uma devolutiva, né, do seu paciente para a terapia, é que você pode fazer, de repente, pequenos ajustes terapêuticos. De repente, você pode mexer um pouco no seu estilo como terapeuta para poder se encaixar mais no estilo do seu paciente. Né? Nós somos pessoas diferentes, é difícil ter alguém igual, né? Alma gêmea, será que existe isso? E assim, um exemplo que eu gostaria de contar aqui foi mais ou menos uma coisa também que aconteceu comigo no consultório. Uma paciente chegou para mim e falou assim: Guilherme, eu acho tão bom quando você fica calado. Ela é direta, né? Eu falei assim: como assim? Eu falo muito? E eu costumo falar muito mesmo, né? Ela falou assim: não, porque você consegue calar na hora que eu tô olhando para você. Aí eu falei assim: uai, você gosta disso? Ela falou assim: Guilherme, eu tive uma psicóloga. Ela falou: de jeito, eu tive uma psicóloga porque eu acho que ela estava precisando mais de terapia do que eu. Ela falava tanto que ela consumia os meus 50 minutos durante o processo terapêutico. Então, assim, você observando, pedindo um feedback, você às vezes consegue detectar aquilo que precisa ser mudado. E isso é importante. Na hora que ela falou aquilo, eu fiquei pensando: nossa, eu realmente tenho que tomar mais cuidado ainda e fechar a boca, né? Porque o feedback do paciente é o que vale. É verdade. Outro ponto que é importante você saber o motivo é para explorar as questões não resolvidas. Às vezes o paciente trouxe uma demanda ali naquele dia, mas você não aprofundou ou mudou de assunto, igual o Guilherme falou, às vezes está ali sofrido com a perda do cachorrinho e o terapeuta às vezes mexe com a dor dele ou ele não vê tanta importância, muda de assunto e passou o tema central ali da sessão. Você deixou de alinhar o raciocínio da terapia e passa. E aí o paciente não se sente compreendido ou não correspondeu à expectativa dele, e aí aquilo que ele estava esperando não ocorreu. E isso também faz você perder pacientes. Então é importante você saber o motivo, porque se você deixa passar muitos pontos nas sessões, os pacientes não vão ficar. Né? E será que é isso que tem acontecido com você, que o paciente não fica por muito tempo? Você sabe ouvir, você sabe aprofundar, você fica ali no problema do paciente? Isso é muito importante. E porque que é importante, como você acabou de falar, né? Você ficar sabendo, né? Você ficar sabendo do motivo do porquê que esse paciente está desistindo da terapia, está abandonando a terapia antes de ocorrer lá a famosa alta, como eu falei. Para você, sabe o quê? Prevenir mais desistências que virão, porque você vai ter muitos pacientes na sua carreira. Lembrando que você sabendo os motivos, você vai conseguir, sabe o quê? Mudar, né? Fazer alguns ajustes, como eu disse. Fazer ajustes, por exemplo, na abordagem terapêutica que você tem, né? Você é TCC, Gestalt, você pode mudar, não estou falando mudar da TCC para uma Gestalt, mas você mudar a forma de falar, você ficar mais calado, né? Como eu dei o exemplo da paciente que gosta quando eu fico calado. Melhorar, de repente, sabe o quê? A comunicação. De repente, você precisa falar mais, você precisa contar mais histórias durante um processo terapêutico, para servir de lição ou qualquer coisa assim, né, para esse paciente. E você também precisa, sabe o quê? Ficar mais atento às necessidades individuais de cada paciente. Todo paciente é diferente, né? Como eu falei, né? Não tem uma personalidade 100% igual. Um outro ponto que é bom você saber o motivo é para ter mais cuidado com a continuidade do tratamento. Às vezes o paciente desiste da terapia por fatores externos e que estão reais na vida dele, né? Ele perdeu o emprego, então por mudanças financeiras reduziu a entrada financeira na família, ou arrumou um outro emprego que a carga horária aumentou, ou ele tem mais compromissos. E aí quando você percebe que esse paciente ele realmente precisa continuar, mas as circunstâncias não estão contribuindo,
você pode trazer soluções para esse paciente, alternativas para adaptar o tratamento, porque ele precisa e você pode trazer junto com ele, né, achar soluções práticas para ele resolver isso e continuar. Uma sugestão do financeiro, por exemplo, a pessoa se viu muito apertada, mas não está tão limitado. O que, que você pode fazer? Sugira fazer terapia de 15 em 15, né? Ou fazer um pacote se você, que dia que você recebe? Então, se você paga antecipado, um pacote de 4 sessões, eu consigo fazer um desconto, né? E aí você diminui um pouco esse valor. Ou pela falta de tempo ou compromissos, você pode oferecer terapia online, né, se esse paciente é presencial. Você pode sugerir horários alternativos. Se o paciente vem às 18, mas ele não consegue mais chegar aqui às 18, o seu horário, esse é o último, sugira fazer online e às 19, né? Às vezes você já está em casa e você atende de lá. Então, você precisa ajudar esse paciente a ajustar e encontrar alternativas para que ele permaneça, para ele não ir embora. Isso é verdade. E pegando essa ponte que você está falando, né? É onde que a gente vê que os psicólogos, né, nossos colegas mais erram, né? Quando a gente acaba falando no tema dessa live, né? Que é a desistência dos nossos pacientes antes de chegar à alta. Não buscar, sabe o quê? A supervisão. Principalmente quando você vê que a terapia ela não evolui. Quantas vezes, né, a gente não vê colegas falando assim, às vezes você mesmo falando assim, nossa, parece que eu estou fazendo tudo, menos terapia com essa pessoa, parece que a coisa não anda. Eu não sei o que falar para esse meu paciente, eu não sei o que fazer para ajudar. Quando você começar a ter essa luzinha aí te incomodando, assim, logo na sua frente, supervisão. De repente estudar, né, José? Então, é bom ficar alerta. Isso contribui muito. O segundo ponto é não fazer psicoterapia, né? Quando você sente que o problema do paciente interfere no seu, é hora de você buscar terapia. É sinal de que coisas suas estão mal resolvidas e está interferindo na sua atuação no consultório. Isso é um problema muito grave. Por quê? Você não consegue separar o que é seu e o que é do outro. A problemática vai cada vez interferindo mais na sua, mexe com a sua vida pessoal, porque é tema que você não trabalhou. E às vezes são coisas tão sutis que você não percebe, você bloqueia ali no consultório, você não consegue ajudar esse paciente a evoluir, porque você tá com a sua dor. E aí vem a dor do paciente, você não consegue separar. Então, quando você percebe que esse paciente não está evoluindo, ou que incomoda de alguma forma, é a hora de você buscar a terapia. Eu já me vi em situações assim no início que eu pensava assim, nossa, hoje é dia de atender aquela pessoa, me incomoda, né? Gera aquele incômodo. Parece que a pessoa é pesada, né? E aí incomodava, não gostava. E aí alguns pacientes tinham, eu tinha esse sentimento quando eu via o nome ali na agenda. E aí eu fui para terapia. Quando eu fui identificar, eram comportamentos que essas pessoas tinham que eu não conseguia lidar com as pessoas. Eram pessoas autoritárias, pessoas impositivas, e eu não conseguia, enquanto eu não tive essa consciência, eu não consegui lidar, enfrentar pessoas assim em situações fora, né? E aí, depois que eu fiz terapia, isso resolveu. Então, assim, se você não percebe, às vezes é tão sutil, você às vezes deixa esse paciente de lado, ele não evolui, vai embora, você fala, nossa, graças a Deus ele não vem mais. Mas não, você precisa, se está incomodando, é porque algo em você precisa ser melhorado. Isso é importante. Um outro ponto, né, que eu acredito que mexe muito com os psicólogos, é não identificar os pontos cegos. Como assim, né? Vamos lá. Questões posturais. Por exemplo, tem gente que está tão já viciada em chegar atrasado, né, para atender o paciente, ou não consegue levantar e encerrar aquela sessão com aquele paciente que está atendendo, né, que começa a atrasar os próximos e próximos pacientes. E isso pode fazer, sim, você perder o paciente, né? Um outro ponto é não conseguir fazer intervenções na hora certa. Lembrando daquele exemplo que eu te dei, né?
paciente me falou, Guilherme, eu adoro quando você fica calado, e falou que tinha terminado a terapia com outra psicóloga, porque parecia que ela precisava mais de terapia do que ela. Como é chato a gente ouvir isso, né? De um colega. Isso pode falar da gente, se a gente não tomar cuidado. A outra coisa é não ser empático. Demos o exemplo aí, né, José, do cachorrinho, quando o paciente perde. É a dor dele. Vamos dar importância a isso. Uma outra coisa que eu tenho até um pouco de vergonha de falar, mas usar roupas inadequadas para o trabalho, né? Muito decotadas, sei lá, se justas. De repente, um paciente X, ele está tendo um problema lá, não sei, né? Se você for mulher, com a esposa dele, isso pode atrapalhar, né? Ele olhar nos seus olhos, ele falar da problemática dele, ele pode desviar um pouco. E aí pode vir transferências e contra-transferências que não é legal. E você, de repente, também sabe o quê? Postar imagens de você lá, de biquíni ou alguma coisa assim, né? Nas redes sociais. Tem uma rede social fechada, né? Uma pessoal, e tem um profissional para poder falar a sua rede social profissional, para falar da sua profissão. E toma cuidado com postagem de bebedeira, né? Eu, em particular, adoro uma cervejinha, mas nada de ficar postando bebedeira e bêbado, gritando, cantando, isso queima a imagem da gente. Então, é importante ter esse cuidado. Ter esse cuidado, né? Bom, agora vamos falar de um passo simples para você colocar em prática e diminuir a desistência de seus pacientes no consultório. E o primeiro ponto é você identificar de onde vem o problema, né? Quais os erros que você precisa corrigir, que surge aí em algum caso que te incomoda, te deixa desconfortável, né? O caso que não está evoluindo. Identifique o quanto antes o motivo para você tomar as providências que necessita, né? Como a gente falou, supervisão, terapia, estudar mais, né? O que você precisa de acordo com isso que você identificou? Se o paciente não evolui, algo está errado em algum desses pontos. Então, é muito importante você identificar de onde vem o problema. Se identificado no início, você pode evitar que esse paciente vá embora, né? Você vai corrigir esse erro, o paciente vai ter mais resultados e você vai ter menos pacientes desistindo da terapia, né? Abandonando aí o processo antes de ter alta. Né? E com isso você acaba tendo que tomar o quê, né? Providências. Isso aí você tem que fazer. Se você identifica, assim, tudo, né, José? Mas agora vamos tomar as providências. Não ficar só na teoria, não. Não é só identificar, né? Só identificar. Em prática. Não adianta, né? Então, você identifica o que está acontecendo, toma as providências. Seja a supervisão, como a gente falou, terapia, estudar mais sobre aquele público que você atende, corrigir uma determinada postura, né? Uma dica que eu e a Josane, nós damos muito para os alunos de alguns cursos que a gente já deu por aí, sempre reveja o prontuário. Ele vai te mostrar o que pode estar de errado e o que está certo. Vai te dar um norte muito bom para a sua profissão. E lá, às vezes, você vai enxergar algum ponto que você deixou passar e vai te ajudar a corrigir esses erros. O próximo passo para você colocar em prática é fazer uma autoanálise periodicamente. A gente está acostumado, é natural do ser humano, a gente agir, às vezes, no automático, né? Coisas que você já faz atualmente, você continua fazendo. Mas identificar, colocar em prática, depois você precisa rever se realmente você continua fazendo certo ou errado. Porque, às vezes, no automático, quando você percebe, você já está lá agindo do mesmo jeito, no automático, sem perceber, né? E aí fazendo do mesmo jeito de novo. E aí já vai bloquear de novo, né, aquele paciente, você não vai conseguir ajudar o processo dele e a terapia vai ser interrompida por ele. Então, a gente precisa ser ético, né, para buscar sempre melhorar, sempre estudar, crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, né, para ter uma melhor reputação e conscientizar esses pacientes de que a terapia funciona sim e pode trazer muitos benefícios para a vida dele, pode gerar muito mais qualidade de vida se ele tiver responsabilidade com o processo e você também responsabilidade com esse paciente. Isso. Pessoal, assim, são 10 lives que nós vamos dar, né? Hoje é a terceira. A quarta. Quarta live.
Então, assim, cada live completando mais e mais a outra. E queria dizer que nós chegamos ao final, né? A quarta live hoje, achava que era a terceira. E eu espero que você tenha identificado algum ponto que você precisa melhorar, seja postural, seja supervisão, seja terapia, o que que é, né? Identifique, faça as mudanças, não acomode, e a gente espera vocês na próxima live, que já é amanhã, né? Mais um tema aí que vai te ajudar a chegar aos R$ 10.000. Isso mesmo. Então, até amanhã às 20 horas. Até. Tchau. Tchau.